iniciei aqui. Gravação iniciada. Vamos retomar então os julgamentos dos processos do dia 15, período da tarde, item 108 da pauta, recorrente à empresa sul-americana de tecnologia, indústria e comércio. Processo final 2009-18, relatoria do conselheiro Pedro. Com a palavra, Pedro. Ok, presidente. Com a sua permissão, eu vou adiantar que eu proponho a resolução para que seja feito um laudo, para que embase melhor nosso voto sobre a classificação fiscal de placa de vídeo, pendrive, MP3 player e MP4 player. Tá? Em geral é isso. Esse é o relatório do caso. Né? Tá. Agora posso entrar mais nos detalhes. Tá bom, ok. O fundamento para a resolução é que precisa estar identificado essas mercadorias, é isso? Identificar. Qual é a empresa, por favor, hein? Sul-Americana. Mas já teve uma resolução, né? Tá voltando de resolução. Deixa eu ver o que é aqui. Peraí, Elcio. É que eu relatei muito rápido, né? Peraí. Resolução CARF. Foi para ver a data do recurso voluntário. Tá ok. Mas foi tempestivo. Tá ok, tempestivo. Né? O que acontece? As posições, tanto do contribuinte quanto da fiscalização, elas possuem terminologias específicas. Né? Eu não sei dizer leitor magnético, por aí vai. Mas deixa eu abrir uma resolução aqui para a gente ver. A minuta está escrito RES Sul-América, dezembro de 2020. Né? Só para melhorar um pouco o relatório aqui, deixa eu falar. Auto de infração de imposto de importação, IPI e PIS/COFINS de importação, tá? Falta insuficiência de recolhimento na importação de placas de vídeo, pendrives, MP3 e MP4 player. Agora vamos lá para o voto. Bom, a fiscalização ela entende que o MP3 player é um aparelho receptor para radiodifusão, posição 8527. O contribuinte entende que é uma unidade de memória na subposição das máquinas de processamento de dados, 8471. Como não há nos autos nenhuma certeza a respeito das propriedades dos produtos, visto que tratam de nova tecnologia, nova entre aspas também, né? Sei lá. Porque não tem posição específica, eu quis dizer isso, né? Mas não é nova tecnologia mais. Mas é de tecnologia não prevista nas tabelas harmonizadas, das classificações fiscais, não é possível aplicar a regra geral 1 nem a 2. O mesmo acontece com o MP4 player. A fiscalização entende que é um aparelho de reprodução de vídeo. E o contribuinte entende que não é um aparelho, que é um produto semelhante ao MP3 player, uma simples unidade de memória, né, lá da 8471, subposição lá de máquina de processamento de dados. Então, pelo que consta nos autos, eu não sei se é um aparelho que reproduz o vídeo, ou se é somente um meio para a reprodução de vídeo, né? Como sugere a posição lá de uma unidade de memória. Né? E com relação ao pendrive, eu questiono. O pendrive armazena dados não voláteis à base de semicondutores? É uma resposta que eu não sei responder, né? Que não tem nos autos, mas que é necessária para a classificação pretendida pela fiscalização, por exemplo, na posição 8527.
23, né? E na placa de vídeo, por fim, então, se não identificado se é uma unidade ou não das máquinas da posição 8471, ou se são partes e acessórios das máquinas da posição 8471, eu achei uma terceira posição aqui, eu entendo que é necessário verificar se a placa de vídeo não é um circuito integrado de multicomponente, visto que a posição 8542-3190 prevê uma possível classificação dessa placa de vídeo, né, que diz circuitos integrados eletrônicos, processadores e controladores, mesmo os combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos ou amplificadores, circuitos temporizados e de sincronização, ou outros circuitos. Então, com base nos dispositivos que regulamentam a busca da verdade material, eu proponho que seja convertido em diligência para a unidade preparadora, que ela tire o contribuinte para apresentar um laudo de instituto renomado, que aponte as características técnicas dos produtos para fins de enquadramento fiscal. A unidade preparadora também poderá encomendar laudo de órgão credenciado para o mesmo objetivo, se necessário. E deverá elaborar relatório conclusivo a respeito das classificações dos produtos e apontar qual a mais adequada. Isso é o relatório da fiscalização, né? A fiscalização, então, vai pegar o laudo e vai fazer a análise dela, depois do laudo. E oportunizar o contribuinte. Então, voto para converter em diligência nesse sentido. Meio, assim, fiquei bem, assim, desconfortável, né? A gente já julgou muitos casos de classificação, né, presidente? O laudo DNT, coisas que dá uma decisão embasada, né? Quando você faz uma busca grosseira, né, na internet, sempre faz a menção a um aparelho. Mas é grosseiro você dizer que realmente o MP3 e o MP4 seriam um aparelho, né? O produto em questão aqui dos autos não está identificado, esse é o problema, entendeu? É porque, como está aqui, né? Porque tem antigamente aqueles MP3 que era pendrive, MP3, MP sei lá o quê. Então, porque a fiscalização entende ser um aparelho de reprodução. Então, assim vai com os 4 produtos aí, né? Eu acho o seguinte, porque, por exemplo, o MP3, ele funciona como aparelho de reprodução e funciona também com a radiodifusão, você ouve rádio por ele, né? Quer dizer, pode ser um ou outro, os dois estão certos. Aí teria que ver as regras para ver em qual que as notas das sessões, para ver se exclui. Mas aí teria que ver especificamente o aparelho que se quer classificar. Porque os modelos muito antigos eles são exclusivamente reprodutores só de... Não tinha rádio antigamente, não? Hã? Não tinha rádio, não? Não. Eu tenho um MP3 Sony que eu ganhei no Dia dos Pais antigo, é só MP3. Eu tenho que pegar uma música, baixar nele para ouvir. Isso. Os meus eu sempre ouvia rádio. Então, por isso então... eu acho que no caso aqui são exclusivamente MP3, MP4. Não sei, não sei. Também não dá como afirmar, mas subentende que seriam só... mas isso é complicado. Paulo, que vai ser um Walkman de CD. Tem umas soluções de consulta aí que trata de MP3, mas vem dentro de um aparelho, né? Eu também procurei, eu fui até já no da OMA,
né, nos pareceres da OMA. Todos eles eram um MP3, eram dispositivos, aparelhos que permitiam a leitura de MP3. Tem o coletânea da OMA e aquele compêndio do SECAM, né? Dá para pesquisar ali. Eu estou entrando agora no compêndio do setor. Não fica mais fácil a gente baixar logo e esperar voltar? Que aí... Só tem 3 ocorrências. A primeira delas é um aparelho, um suporte de caixa acústica para MP3. Caixa acústica contendo alto-falante com MP3. Aparelho de combinação. Falou já na combinação, tem até rádio relógio. Então, com MP3. Realmente não tem. Pedro, em relação bom, não sei ainda se a decisão seria pela resolução, mas no item 3, ele deixa margem à dúvida. Você está devendo, deverá elaborar relatório conclusivo a respeito das classificações dos produtos e apontar qual a mais adequada, se é utilizada pelo contribuinte, se as pretendidas pela fiscalização. Isso aqui seria dirigido ao requisito, ao perito ou à própria fiscalização? Não, direcionado à unidade preparadora depois de elaborar o laudo. Então, com o laudo na mão, a fiscalização vai fazer o relatório dela. Mas ia chegar numa conclusão diferente do que já fizeram? Às vezes chega. Eu acho que seria, deverá elaborar relatório conclusivo a respeito das classificações dos produtos e confirmar, mediante o laudo, aqui a corretas do contribuinte ou a inicialmente apontada pela fiscalização. Então, olha... É uma diferença sutil aí, mas assim, então, tudo bem que no 2, a unidade preparadora ela pode encomendar um laudo também, tá? Então aí ela chega, tem 2 laudos, para ela dizer, olha, agora a certa é essa ou é aquela, mas isso aí, normalmente na prática, às vezes quem analisa, quem faz quem elabora esse relatório é o próprio fiscal autuante. Porque teria que definir os quesitos, né? No laudo, né? Então, e se eu deixar assim, após a análise dos laudos, a unidade preparadora deverá elaborar relatório conclusivo. Ponto. Presidente, Sim. conselheiro Pedro, se me permite uma pequena observação, é que com relação ao pendrive, parece que no recurso o contribuinte concordou com a reclassificação. Então o pendrive acho que tiraria, né, da diligência. Não concordou, não. Então, ele coloca aqui, apenas o pendrive pode ser reconhecido com classificação inexata. Não, mas O ele valor do defende crédito que seria apurado com isso é insignificante, e, portanto, nem considerado. Me deu a impressão que ele não recorreu. Não, recorreu sim. Do pendrive? Sim. Mas se ele está dizendo que reconhece a classificação inexata? Não, aí você tem que ler o recurso inteiro, né? Eu teria que pegar o resumo aqui e voltar nas argumentações dele aqui. Mas ele recorreu sim, tanto que ele está aqui, Ele começa o recurso voluntário com uma tabela, com a classificação que ele pretende, pendrive, que é o 8523-5190, e a classificação da fiscalização, que é o 8542-2191. Né? Então, eu entendi que ele não concordou, não. Tem que ler o recurso voluntário inteiro aí, não sei, pedir vista. Para mim não concordou, não. Mas posso olhar agora, se estiver na dúvida aí.
Folhas 4, 3, 1. PDF está lá na pasta também. É a folha 7 do recurso voluntário. Deixa eu ver. Gente, eu me lembrei aqui de uma vez que eu atuei como suplente na turma do Paulo Deloretti, e era esse mesmo assunto de classificação fiscal, só que é de aparelhos de som. Aí eu estava propondo a diligência justamente esse tipo de dúvida aí que está sendo levantado. Eles acharam um absurdo, essa aparelho de som não existe mais, como é que vai fazer a diligência? E não sei o que, não mais. Esse produto hoje já está com outros modelos, não sei o que. E me deixaram até assustado com a minha posição. Tem essa questão. Eu não estou me opondo à diligência, só é que me deu a impressão que daí seria um item a menos para fazer a diligência. Só isso. Não, mas não foi por causa disso que eu falei, não, é porque eu me lembrei disso. Ah, Eu lembro que inclusive, depois nós fomos participar de um seminário, o Zé Fernandes foi lá, sentou do meu lado, querendo discutir essa matéria. Eu falei, Zé Fernandes, o meu voto foi aquele, eu fui vencido, pronto. Não sei o que. Bom, que pé que estamos? Prontos para votar, Elcio? Bom, assim, gente, assim eu vou ser honesto, e para não perder minha fama de chato, eu me sinto super, assim, não me sinto à vontade de pedir um laudo para esses aparelhos aí que a gente conhece muito bem. Inclusive o MP3, que foi levantada essa questão aí, que ele pode ter rádio como não pode ter rádio, mas eu estou vendo aqui, a gente sabe que o MP3, a principal função dele é de reproduzir som, não é de radiodifusão. Eu acho que a fiscalização já estaria errada. E se você ver a fiscalização aqui, ó, o item que ela enquadra isso aí, ó, quer ver? O MP3, aparelhos de reprodução de som combinados com aparelho receptor de radiodifusão ou de televisão. Quer dizer, pode ser ou não, né? Como vocês falaram aí, tem MP3 que não é. Mas o outro, a placa de vídeo, o MP3 não, o pendrive, eu acho que exigir um laudo disso aí, me desculpe, mas eu acho que meio complicado. Agora, só o MP3 que foi levantada essa questão que ele pode funcionar como rádio ou não, eu estou vendo aqui que a fiscalização não demonstrou isso, que ele funciona como rádio ou não. Então, e aí uma decisão em benefício do contribuinte. Porque aí tornaria ele como sendo um aparelho de fato, né? Não propriamente dito que a memória MP3, né? A engenharia que foi feita para captar uma linguagem de MP3. Agora, na maioria das consultas, ele está inserido em um aparelho, mas ele não é um aparelho. O MP3, a inteligência MP3 e MP4, por si, isoladamente, ela não é um aparelho. Eu também tô indo nessa linha. Eu acho que Porque quem for fazer um laudo, ele vai pedir catálogo. No mínimo, ele vai pedir catálogo para identificar o produto. Vai ser mediante... porque o produto fisicamente não vai ter mais. Isso aí, ó, as faturas são de 2008. Então, um engenheiro, ele fala, olha, ou você me dá o aparelho, ou me dá um catálogo dele. A aquisição, pelo que eu estou vendo aqui, ele talvez não seja do próprio fabricante, sim de um exportador, que não é fabricante. E as descrições, de fato, elas não são assim precisas a ponto de você identificar que são aparelhos que só o nome revela toda a característica dele.
não é isso não. Então, o que poderia ser pedir catálogo técnico catálogo ou informação técnica que possibilite a perfeita identificação do produto. Mas catálogo técnico a gente obtém na internet. Todo produto que eu compro, eu vou lá e pá, e consigo. Sim, mas nós estamos falando de produto. A invoice é de 2008, a fabricação disso eu já nem sei. Aqueles que a gente usava com fita lá, colocava na cintura, né? Acho que nem existe um negócio. Pois é. E outra coisa, ele pede para excluir o MP4 ali no recurso voluntário, hein, Pedro? Aquela observação. Eu estou vendo aqui o pendrive, ele realmente concorda. É o pendrive, né? O MP4 ali, ele não pede para excluir também? Não, é que a linguagem dele está ruim. Não pede para excluir. Então, ele está comprando do atacadista algumas aqui de Miami, por exemplo, pendrives, Kingston. Então, aqui está bem caracterizado. Nós também tem dúvida em relação a pendrives ou não? Não, né? Então, ele compra muitos fornecedores aí não são fabricantes. Você ter uma unidade de memória inserida num compartimento, ela torna-se um aparelho, né? Porque essencialmente é isso que eu estou tentando, essa linha de eu não sou perito, longe, né? E a gente teria que, não sei se a gente vai seguir esse caminho, mas você entender que uma memória, né, ela por si só, como é que vai ser isso para colocar em uso, né, para colocar no mercado? É claro que ela vai vir em forma de um aparelho, né? Tem um mínimo de revestimento, liga, desliga, baixa, acionamento para USB, enfim, aí isso torna um aparelho, né? Porque estou vendo aqui a classificação da OMA com detalhe, toda vez que você vê a menção de MP3, sempre está ligado a um aparelho. Porque não tem como você desassociar. Mas daí então você falar que é ele sozinho, aquele que realmente colocava na cintura, né, que só tinha essa função de MP3, aquilo a gente chama de aparelho. Ele é um aparelho. Paulo, conselheiros, eu estou conferindo novamente essa questão do pendrive, e ele fala assim, apenas o pendrive pode ser reconhecido como classificação inexata. O valor do crédito que seria apurado com isso é insignificante, portanto, nem considerado. Aí, em seguida, ele fala, considerando que não há sentido da existência deste auto de inflação, uma vez que foi apontado que não houve erro na classificação de acima, não faz sentido a cobrança de 76 mil. Aí ele recorre de tudo. Ou seja, ele recorre, mas a argumentação do pendrive aqui, ele meio que desiste, mas recorre de tudo, então realmente está bem fraca a questão do pendrive. Só que a gente tem que classificar, né, Toledo? O CARF tem que apontar a NCM, código NCM adequado. Mas aí que tá, Pedro, tem até uma divergência na própria casa que diz que não é obrigação do CARF apontar. Mas eu acho que, de qualquer modo, o que pode ser utilizado como fundamento, que você falou até na tarde, no dia de hoje, como se trata de auto de infração, o ônus de demonstrar realmente o equívoco da fiscalização, que ela não logrou êxito. Então, tem que acabar analisando mas você está dizendo, mas a afirmação é que, nesse caso aqui, ela não logrou êxito? Não logrou êxito. Por exemplo, olha, cada um dos produtos, eu estou vendo aqui o termo da fiscalização, ela vem, por exemplo, pendrive. Ele define o que é pendrive. Pendrive é a denominação comercial tá. Aí ele caracteriza. O artigo não suporte para gravação em sua classificação deve ocorrer tá. Aí ele
nota 4 do capítulo 85. Aí ele vem e considera as classificações que ele fez, o contribuinte fez, na posição 8523, a posição aplicável é tal. Aí, com base nas regras de interpretação, aí ele vem e fala que nos períodos em que a posição variou. Então, eu acho assim que o trabalho fiscal está bem elaborado, sim, pode se discordar. Eu tô tendente a se concordar com a diligência, simplesmente para o contribuinte trazer informação técnica que identifique o produto. Pode ser também, Paulo. Não, e essa questão eu acho que a fiscalização fez o trabalho dela, sim, também. Mas a gente tem adotado na turma essa posição, né, Paulo? A gente indica a classificação, né? Não, sim, mas para aqueles que entendem que não se deve, que não há necessidade de apontar a classificação correta, mas ele tem que afastar as duas. Ele tem que ter fundamento, primeiro um fundamento técnico para entender o que é o produto e depois um fundamento jurídico para estar afastando aquelas classificações. No mínimo ele tem que fazer isso. Ele pode até, eu discordo, eu acho que tem que sim apontar, porque se você fala não é essa e não é aquela, tá? Aí o contribuinte, olha, então eu vou tentar uma outra. E aí fica, os julgamentos falam, olha, você errou, volta e faz de novo. Não é por aí. Eu acho que a decisão tem que ser assertiva. Olha, não é A, não é B e é C. Por isso eu mantenho o pendrive na diligência, porque eu acho que a gente vai ter que apontar, né? Qual é a correta. Não vejo. A não ser que quando for julgar o mérito, aí a gente pode ver o que fazer, né? Mas aí fica para depois. Ô, gente, só um minutinho aqui, mas eu volto rapidinho. Menos de 30 segundos. A fiscalização, ela pega para cada um dos aparelhos, ela faz essas considerações aí. Sim. Mas, ô Paulo, como você bem falou, não precisa ser feita uma análise física dos produtos. Um cara que é da área de tecnologia, pelo catálogo aí e tal, pela foto que tem aqui no recurso voluntário, pelo nome, ele já sabe dar, né? Mas a gente que vai ter que classificar, né? Pode dar características. A única coisa que o técnico vai poder fazer é dizer isso aqui é um pendrive e o pendrive faz isso, ele funciona dessa forma e a finalidade dele é essa. E aí é confrontar com aquilo que a fiscalização fez e aquilo que o contribuinte está rebatendo. Por que ele rebate a classificação? Ele diz que não é essa e sim aquela. Então aí sim precisaria das informações técnicas daquele equipamento e diante dessa informação técnica, até poderia vir a princípio pedir para nós, pode ser que com aquela análise da documentação apresentada consegue se definir. Se não conseguir, que seja feito, aí sim que seja feito o laudo, mas o laudo para sanar dúvida técnica, sanar dúvida em relação à perfeita identificação da mercadoria. E às vezes você fala, pendrive parece ser algo simples. Isso é um pendrive, isso é um MP3. Não, esse MP3 também tem um rádio. Isso aí vai ver no catálogo ou na informação técnica que ele trouxer. Sim. Então, presidente, eu acho boa a sua sugestão. Eu só fico numa dúvida. Se a gente pede para o contribuinte fornecer as informações técnicas e ele vem com um negócio meio tendendo para o lado dele, entendeu? Não, mas informação técnica Por isso que o laudo... Não, informação técnica é ele pegar aquele produto dele, por exemplo, aleatório, placa de vídeo VG FX 520 128/TV Alt. Bom, isso aqui, GeForce
5.200. Ele tá dizendo aqui quem é o fabricante, qual é a capacidade, 128 megabytes, memória tipo DDR, 8x. Então é o seguinte, com essas características aqui, mostrando num catálogo técnico ou numa informação técnica, mostrando isso aí para um engenheiro da área, ele vai falar, isso trata-se de uma placa de vídeo com tais funções, ou além de placa de vídeo, ele é isso, isso e isso, ele tem processador, não tem processador, é algo passivo, que só recebe o sinal e reproduz. Então aí é serviço de um laudo, aí sim. Mas então fica tão parecido com o laudo que é melhor pedir para ele encomendar um laudo. Não, um laudo, para ver o laudo, eu acho que assim, é insuperável que haja apresentação de documentação técnica. Se não houver documentação técnica, não há como se fazer um laudo. Ah, sim, com certeza. Só agora, por exemplo, Agora eu estou entendendo. Isso que eu te descrevi, por exemplo, uma placa de vídeo VG, o engenheiro ele não vai falar, olha, com essa eu preciso só com isso é uma descrição. Essa descrição pode não estar identificando. Eu entendi. Você está falando para a gente obrigar o contribuinte a fornecer informações técnicas para a elaboração do laudo. Ele fornece a informação técnica para a fiscalização, e a fiscalização aí no caso a fiscalização que providencia o laudo ou o próprio contribuinte. Não, pode ser o próprio contribuinte. Ele apresente documentação técnica e com base nela seja elaborado um laudo. Que o contribuinte peça um laudo. Bom, isso é proposta, não sei se isso aí é o que vai vingar a resolução, tá? Elcio, já tem como votar ou não? Eu vou acompanhar a resolução. Bom, então é mais ou menos nesses termos, né? Aí sim, tudo bem, o contribuinte ele vai poder opinar, a fiscalização vai opinar e vai fazer um relatório. Mas eu acho que é imprescindível, até condição para a elaboração de um laudo, a apresentação de elementos técnicos aí. Tá, fico obrigado a fornecer. Tá. O Elcio está concordando nesses termos, né? Leonardo? Acompanhe a resolução. Marcos? Aquela reclassificação pela unidade preparadora, eu acho que não precisaria não, mas as características técnicas aí, até para poder fazer a classificação, eu acho necessário. Eu acompanho a resolução. Porque não tem, eu já vi aqui nos autos, por exemplo, não tem sequer uma foto dos dispositivos. Então a gente não sabe realmente do que se trata. Laércio. Acompanho. Márcio. Eu vou acompanhar o colegiado pela diligência. Eu também acompanho o relator, conforme essas propostas que nós fizemos, né? Pedro, depois você me passa, então, ou a gente até... você me passa os termos da diligência, com base nisso que foi nós conversamos. Está anotado aqui já, presidente, pode deixar. A princípio eu vou deixar aqui a tua redação mesmo, e aí elabora os finalmente. Ok. Bom, vamos para... O próximo item é o 109, do Leonardo. 109, Correios. Correios. Estou na pasta, presidente. Estou abrindo aqui.
Estou abrindo aqui, só um momento, por favor. Tá. Posso iniciar, presidente? Pode. Trata-se de lançamento no valor total de R$ 205 mil, referente ao auto de infração de folhas 14 a 15, através do qual fiscalização, segundo declarado na descrição dos fatos de folhas 5 e 6, aplicou contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso 4, linha B, do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, pela não apresentação, bem como pela não manutenção sob sua guarda e ordem de documentos e registros relativos às transações em que intervém. Na referida descrição dos fatos do auto de infração consta não apresentação ou não manutenção em boa guarda e ordem de documentos ou arquivos. Cientificado do lançamento, a ECT insurgiu-se contra a exigência, tendo apresentado impugnação de folhas 17 a 28. Decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência fiscal e apresenta a seguinte emenda, transcrevo. Recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que prescrição do direito de ação referente à cobrança de multa em razão de ter sido autuado em 29 de junho de 2007 e até a presente data não ter sido ajuizada a execução fiscal. Que nos termos do artigo 12 do Decreto-Lei 509, ela é equiparada à Fazenda Pública, e o Decreto 20.910 disciplina o direito de ação contra a Fazenda Pública, prazo quinquenal. Ao caso, tem aplicação ao Instituto da Prescrição Intercorrente, pois o feito ficou paralisado por mais de 7 anos. No mérito, o qual exposto é emitido no país de origem mais de uma via. A última via normalmente é colada no rosto da encomenda postal internacional, identificando o remetente, destinatário, conteúdo, o valor da postagem, o valor do objeto postado e outros valores. As encomendas postais internacionais são recebidas no recinto alfandegado em contêineres lacrados, os quais são posteriormente abertos na presença da Receita Federal, sendo que o qual exposto passa pelo crivo da fiscalização aduaneira, que após a abertura dos contêineres, os objetos postais internacionais são entregues para a autoridade aduaneira a fim de serem fiscalizados. A encomenda postal internacional é desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria. Para os objetos postais internacionais tributados, a fiscalização aduaneira lança o imposto de importação através da emissão de nota de tributação simplificada, NTS. Não houve o cumprimento injustificado da obrigação acessória quando alegou que no recinto alfandegado não localizou o arquivo do qual expostou, alusivo ao período mencionado no termo de intimação fiscal, que não há descumprimento da obrigação acessória, pois guarda em arquivos cópias das notas de tributação simplificadas, nas quais constam os dados necessários para a fiscalização aduaneira. Que as notas de tributação simplificadas foram emitidas pela fiscalização a partir dos quais expostou. Que é inadmissível a cobrança de multa de R$ 205 mil sob alegação de descumprimento de obrigação acessória. Parágrafo único do artigo 100 do CTN prevê a exclusão de penalidades para o caso de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Que nos últimos 5 anos, as autoridades alfandegárias não solicitaram a apresentação dos arquivos contendo o qual expostou, referentes a encomendas postais internacionais. Que, abre aspas, costume fazendário, fecha aspas, da não solicitação da apresentação periódica dos arquivos do qual expostou, culminou na inobservância do seu servidor, na guarda do qual expostou no recinto alfandegado. Se está diante de uma aceitação tácita da inobservância do servidor da ECT, na guarda do qual expostou no recinto alfandegado. Deve ser observado o princípio da boa-fé nas relações físico-contribuinte. A aplicação da multa de 5 mil por mês calendário, totalizando a importância de 205 mil, fere frontalmente o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Os excessos de penalidades aplicados no auto caracterizam a exorbitância do exercício do direito caracterizada por conduta abusiva. E o serviço postal internacional é um serviço público que não pode sofrer interrupção, devendo ser observado o princípio da continuidade do serviço público. É o relatório. Pode pôr o voto. Da prescrição do direito de ação referente à cobrança de multa. Defende a recorrente a ocorrência da prescrição do direito de ação referente à cobrança de multa em razão de ter sido autuado em 29 de 2007 e até a presente data não ter sido ajuizada a execução fiscal. Em procede o argumento. Como sabido,
o prazo quinquenal para a cobrança de créditos tributários pela via judicial é regido pelo dispor do artigo 174 CTN. Transcrevo. No caso concreto, ainda se está na esfera administrativa, não tendo sido, portanto, sequer constituído definitivamente o crédito tributário, o que impede o ajuizamento da execução fiscal. Sobe-se a isso que a discussão na esfera administrativa, com interposição de impugnação do voluntário por causa recorrente, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, teor previsto no artigo 151, inciso 3 do CTN. Transcrevo. Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida. Prescrição intercorrente. Aqui é aplicação da súmula CARF número 11. Também entendo que procede o pleito formulado no recurso com a rejeição desta preliminar. Da obrigação acessória e da multa aplicada. No mérito, é irretocável o decidido em primeira instância, sendo de reprodução obrigatória as considerações postas no voto vencedor, que são utilizadas como razão de decidir, conforme a seguir transcrito. No caso concreto, abre aspas. No caso concreto, conforme o termo de intimação, a fiscalização com o propósito de realizar a revisão aduaneira no imposto de importação, de notas de tributação simplificada, solicitou à ECT a apresentação dos arquivos contendo os referidos formulários de declaração desde julho de 2002 até fevereiro de 2007. Conforme a resposta da ECT, foi informado que, novamente abro aspas, os formulários de declaração dos Correios de origem para a alfândega não foram localizados no recinto alfandegado da ECT Ceará, onde deveriam estar arquivados. O decreto, fecho aspas. O decreto 1789, vigente à época dos fatos, que dispunha sobre o intercâmbio de remessas postais internacionais e disciplinava seu controle aduaneiro, em seu artigo 34 assim dispunha. Os formulários de declaração para a alfândega relativos a remessas tributadas ou sujeitas ao regime de importação comum serão conservados pelo prazo de 5 anos e os relativos às demais remessas pelo prazo de 2, contados em ambos os casos da data da entrega da remessa ao destinatário. Conforme o artigo 113, parágrafo 2º do CTN, obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. Desse modo, fica evidente que a guarda dos formulários é uma obrigação acessória da qual a ECT é incumbida e qual interessa diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista a fiscalização relativa ao imposto de importação referente às remessas postais internacionais. Fecho aspas. É de se acrescentar também que há clara confissão da recorrente, que não possuía os documentos necessários e descumpriu com o dever de guarda da documentação ao consignar em sua peça recursal que, abre aspas, o costume fazendário da não solicitação da apresentação periódica dos arquivos do qual ele postou culminou na inobservância do servidor da ECT na guarda do qual expostou, no recinto alfandegado. Fecho aspas. Assim, são improcedentes os argumentos recursais. Das normas complementares. Artigo 100, parágrafo único do CTN. Com relação ao pleito recursal, de que o parágrafo único do artigo 100 do CTN prevê a exclusão de penalidades para o caso de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e que nos últimos 5 anos as autoridades alfandegárias não solicitaram a apresentação dos arquivos contendo os formulários do qual expostou, referentes às encomendas postais internacionais, o que caracterizaria um costume fazendário da não solicitação da apresentação periódica dos arquivos e que tal circunstância culminou na inobservância do seu servidor na guarda do qual expostou, no recinto alfandegado, é improcedente. O fato de as autoridades fazendárias não terem solicitado documentos à recorrente nos 5 anos anteriores à autuação não é causa caracterizadora de prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas. Inaplicável, portanto, a regra prevista no parágrafo único do artigo 100 do CTN. Da decisão recorrida, transcrevo. As práticas reiteradas consistem naquelas condutas ou procedimentos que costumeiramente são adotados pelas autoridades administrativas quando a legislação é omissa a respeito do assunto, ou ainda quando é lacunosa, situação em que a adoção de tais práticas visa dar efetividade ou executoriedade a algum comando, cuja falta de regulamentação poderia resultar em sua ineficácia. Nesse sentido, uma vez que tais práticas devem ter o status de normas complementares das leis e dos decretos, seria incongruente com a natureza do Instituto considerar como prática reiterada, na acepção do CTN, conduta que contraria a legislação positivada, quando a referida prática deveria apenas complementá-la, sob pena de se admitir a ilicitude perpetrada pela administração tributária como geradora de tributos.
vê-se claramente a inaplicabilidade do Instituto em destaque para liberar a ECT do cumprimento da obrigação de manter os formulários em boa ordem. Assim, o fato de a Receita não ter exigido os documentos nos últimos 5 anos, de forma alguma configura a prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa. Além disso, também não socorre impugnante o fato de ela ter apresentado diversas cópias das notas de tributação simplificada. Isso porque, segundo o artigo 34 do Decreto 1789, não são as NTS que devem ser conservadas, e sim os formulários de declaração para a alfândega. E quanto a este, somente visualizei um nos autos da Folha 58, datado de 14/6/2007, posterior, portanto, ao período solicitado durante a fiscalização, que foi de julho de 2002 a fevereiro de 2007. Houve realmente descumprimento injustificado da ECT, uma vez que essa não se desincumbiu de sua obrigação, ou seja, a não apresentação dos formulários de declaração à fiscalização e sua não manutenção em boa guarda e ordem ocasionou a aplicação, de forma correta pelo fisco, da penalidade pecuniária prevista no artigo 107, inciso 4, linha B, do Decreto-Lei 3766. Diante do exposto, nega-se provimento da matéria. Das alegações em relação a princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público, são princípios de índole constitucional, aplicação da súmula 2 do CARF. Então, ela é tal súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Aqui, só notando aqui. O Pedro está sem o vídeo, mas ele já me manifestou aqui, mas aí eu vou pedir para ele estar confirmando, que acompanhou a leitura e está acompanhando o seu voto. Estou aqui. Tá, Presidente, né? presidente. Depois você confirma. Presidente, só uma observação. A minha conclusão ali eu vou ter que alterar. É rejeitar as preliminares, porque tem preliminar de prescrição do direito de ação e prescrição intercorrente. Então, é rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Perdão pelo lápis. Não, isso. Rejeitar. Elcio? Correlator. Marcos? Acompanha o relator. Laércio? Correlator. Márcio? Relator. Pedro? Acompanhe. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se as preliminares suscitadas, no mérito, negou o provimento. Esse é o item 109 da pauta, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vamos ao próximo item, que na verdade é o último, 110, o último que falta. 110, processo final 2008-05, Klabin S.A. Relator Pedro. Com a palavra, Pedro. A minha imagem ainda não está aparecendo? Não. Então deixa eu só... Melhor dar um... Isso. Uma resetada. Acho que aquela figurinha que você me mandou, Lars, reflete bem esse julgamento. Pois é. Voltei. Bem? Sim, você está aí, sim. Bom, Klabin, pode iniciar, presidente? Pode. Klabin é muito fácil, esse é fácil mesmo. É resultado de diligência. Apesar da matéria ser difícil, classificação fiscal, né, o processo foi baixado em diligência e a fiscalização concordou com a classificação do contribuinte. Então, praticamente não tem mais lide no processo. E aí o contribuinte se manifesta concordando com o relatório fiscal.
E apresenta um laudo também, concordando com o laudo pericial fiscal, né? Lá de folhas 431. Deixa eu ver que eu não abri ainda. Teve uns problemas aí que o perito declinou, aí não tinha órgão credenciado, aí o Charles fez um despacho, então acha um órgão credenciado aí, ou credencia, né? Ou resolve isso. E aí acabaram resolvendo, né? E a diligência foi para verificar uns quesitos que se mostraram importantes para a classificação dessa máquina. O auto de infração era de imposto de importação, IPI, fins e FIIs de importação. E a DRJ São Paulo julgou improcedente. Pronto. Esse é o relatório. Bom, relatório. Tá. O relatório, que é ex-tarifário, né? A dúvida era se preenchia o ex-tarifário lá. Aí, o laudo de folhas 431, pericial, encomendado pela fiscalização, concorda que sim. Aí vem o contribuinte falar, ok, então está tudo resolvido. É claro que, nossa, se for entrar na especificidade aí da classificação, o relatório é bem longo, mas, basicamente, a mercadoria identificada como combinação de máquinas para fabricação de caixas de papelão do lado, modelo SP2000, atende ou não os requisitos técnicos na ex-tarifária 5, da NCM 8441-3090. Esse é o relatório, presidente. Pode passar para o voto? Pode. Bom, o laudo pericial de folhas 431, encomendado pela unidade preparadora no cumprimento da diligência, apresentou um resultado que, por si, resolve a presente lide administrativa fiscal, conforme conclusão transcrita a seguir. De acordo com a vistoria realizada na combinação de máquinas para a fabricação de caixas e embalagens, nas dependências da Clabin, Piracicaba, posso afirmar que os parâmetros técnicos identificados na perícia estão de pleno acordo com o texto do ex-tarifário, citado no processo. Ao analisar o resultado do laudo, o contribuinte se manifestou a favor, conforme trecho de sua manifestação, em seguida, né, folhas 447. Ao ensejo do que tudo foi exposto ponderado, o recorrente vem reiterar todos os termos do seu recurso voluntário, requerendo-lhe seja de dado total provimento. Eis que a mercadoria amparada pela DI tal faz jus à redução da alíquota do imposto de importação, ao qual se refere ao ex-tarifário 005, Código NCM 8441-3090, concedido pela Resolução CAMEX 1/2007, conforme serviu da conclusão peremptória proferida no laudo técnico de folhas 431. Ou seja, se a fiscalização realizou o lançamento a partir da premissa de que a mercadoria importada como combinação de máquinas para a fabricação de caixa de papelão ondulado ou não, modelo SP2000, não atende os requisitos técnicos previstos na ex-tarifária 5, e tal premissa se mostrou inválida, não há como manter o lançamento. Para todos os fins legais e fiscais, portanto, a mercadoria amparada pela DI tal deve ser enquadrada no ex-tarifário 5, na posição tal, 441-3090, e deve ser acompanhada das respectivas reduções de alíquotas dos tributos, previstas de forma expressa na Resolução CAMEX 1/2007. Superada a única premissa do lançamento, não há como razão para manter a cobrança. Aí esclareço, por fim, que restou em controvérsia também que o painel de força, o instrumento de console e o lote de partes e peças integram um produto importado. Então, voto para que seja dado provimento ao recurso voluntário.
Esse último ponto, né, painel de força, instrumento de console, lote de partes, eu estou citando de forma específica porque a fiscalização cobrou de forma específica, né? Tem cobrança específica desses itens, né? Mas o laudo confirma também que ele integra o produto. Então, está tudo confirmado, né? Tá provimento. Não estou ouvindo, Paulo. Não, só estava comentando, o PDF está muito ruim, demora demais para abrir. Ele dá uma travada. Tá abrindo da pasta T? Não, estou abrindo. Do e-processo. Elcio, tem condições já de votar? Eu estou vendo aqui, a fiscalização não opinou, né? Ela só mandou o laudo, né? E o laudo está definindo a classificação fiscal, o engenheiro não pode, né? Mas esse laudo foi encomendado por órgão credenciado na Pois é, mas o laudo é só para descrever a mercadoria, ele não pode definir a classificação fiscal, não. É enquadramento no X, né? Não é nem a classificação. Exatamente, enquadramento no X. Enquadramento no X, isso. Como foi encomendado um órgão, esse órgão foi credenciado a pedido do Charles, né? Pois é, eu vi aqui, eu dei uma olhada rápida aqui, parece que a fiscalização falou que o perito inicial não era mais perito, né? Não estava mais credenciado. Aí o Charles determinou, não, então vocês credenciem outro aí. Aí eles credenciaram esse aí e ele fez esse laudo. Sim. Mas aí, já que o laudo está comprovando e a fiscalização não se pronunciou. E foi encomendado por ela, né? Mas eu acho esse enquadramento no X nem é classificação, né? Tem especificação técnica ali, né? Diz que ele atende aquelas especificações ali. Lá do X. Ele não está classificando, né? Ele só está dizendo que atende aquela especificação. Ele é um cara crachá, né? Com a identificação e o que está descrito no X. Entendi. Bom, Elcio acompanhou, né? Sim. Leonardo. Acompanha o relator, presidente. Marcos. Acompanha o relator. Laércio. Acompanha o relator. Márcio. Acompanha o relator. Também acompanha o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 110. Encerramos, então, os processos da tarde. Retornaremos amanhã, às 9 horas, a última sessão. Por favor, então, Leonardo e Pedro, finalizem a gravação. Gravação finalizada.